chegou nos cinemas O Agente Secreto, novo filme do Kleber Mendonça Filho que fez muito sucesso nos festivais gringos e tem chances reais de fazer o Brasil pintar no Oscar mais uma vez. E olha, já adianto, nessa crítica tem pontos positivos e também tem pontos negativos, né? Eu acho que no título eu já botei que eu me decepcionei um pouco com esse filme, mas vale deixar claro que não é questão de, mais um filme de ditadura, não tem nada a ver com isso não. Concordo que só fazem filme disso, tá? Atualmente. Concordo que estão esquecendo e deixando de lado a versatilidade do cinema brasileiro, mas não é isso, não foi isso que me decepcionou, até porque a decepção ela tem a ver com expectativa. Eu não esperava que o filme fosse ter outro tema, eu sabia exatamente o que eu ia assistir. Mas assim, numa ótica mais ampla e superficial, eu gostei do filme. Eu gosto de como o Kleber Mendonça Filho trabalha o suspense em basicamente todos os filmes dele. Vale lembrar de Aquários, por exemplo, que é simplesmente um filme sobre uma senhora que não quer se mudar do apartamento, mas que tem uma atmosfera de suspense que é muito boa. Isso rola também em O Agente Secreto, e melhor ainda do que em Aquários, porque esse filme agora realmente é um filme que se alimenta bem mais desse elemento de suspense, já que faz parte da história dele. Então tem muitas cenas que aparecem inicialmente sem um contexto, mas que colaboram muito para essa camada de suspense que esse filme quer ter. Que é uma camada até que deixa ele mais intimidador, por exemplo. Tem cenas que intimidam. Às vezes um personagem secundário caminhando em uma situação clara de perigo. E aí você vê que o Kleber realmente não se apressa para explorar esse tipo de cena. Então até a lentidão beneficia muito nessa abordagem. E sem contar que além de ser um bom thriller, que tem essa camada de suspense e um pouquinho de espionagem, tá? Não tem muito de espionagem apesar do nome, o tema central do filme é uma coisa muito mais sensível, que é a preservação da memória. Isso é abordado ao longo do filme inteiro, principalmente com o personagem do Wagner Moura buscando os registros da própria mãe no banco de identidades, assim também como é o tema da cena final, que assim, eu não gosto do final desse filme, tá? Daqui a pouco eu vou abordar mais, vou falar um pouco mais sobre isso, do porquê que eu não gosto, mas você vê que ele se mantém fiel ao tema até o filme acabar. Um filme que aborda muito bem o drama das memórias perdidas. Tanto que tem uma cena muito legal do personagem do Wagner Moura com o filho dele dentro do carro, falando sobre a mãe, né? Falando sobre a mãe desse menino. E mais tarde, numa outra cena, o menino revela que ele tá começando a conseguir esquecer a mãe. Porque no caso a mãe tá morta no filme. Isso não é spoiler, tá? O filme já deixa isso claro do começo. E assim, é um comentário que parece soar frio e sensível ao mesmo tempo. Porque por um lado ele tá dizendo que tá conseguindo superar a perda, e isso é legal. Mas por outro lado, o rosto, a voz da mãe já tá começando a se apagar na mente do moleque. Ou pelo menos é isso que esse comentário dá a entender com a dualidade dele. Mas se por um lado eu gosto da memória como tema central do filme, eu acho que algumas vezes a execução disso não funciona tão bem. Porque assim, esse filme se passa em mais de uma época. E uma das épocas é a atualidade, com duas meninas ouvindo as gravações, né, e estudando também esse caso, esses personagens. Só que, cara, todas as cenas da atualidade eu achei ruins, péssimas. Com todo respeito às atrizes, é foda falar mal aqui de gente que pode estar assistindo o vídeo. Uma coisa é falar mal do Pedro Pascal, foda-se, não vai ouvir, não vai entender. Mas sobre essas atrizes, vamos fazer um cursinho aí de teatro, né, um curso de atuação, uma coisa assim, pô. Sem contar que essas cenas nem tem muito propósito, né. Por exemplo, tem uma coisa que marcou muito nesse filme, que o Wagner Moura é um agente secreto, né, tem o nome do filme, ele usa um codinome por causa disso, né. Ele se apresenta como Marcelo, mas ele tem um outro nome. E tem uma cena em que ele fala o nome verdadeiro dele e dá um pouco de contexto, ele fala com todas as palavras. Meu nome não é Marcelo, meu nome é Armando. Ele fala isso com todas as palavras, dá um contexto, um backstory, e na cena seguinte, eu te juro, na cena seguinte, corta pras duas meninas da atualidade, uma explicando pra outra. O Marcelo é Armando, Armando é Marcelo. Irmão, a gente acabou de ver essa cena. Elas não só repetem o que acabou de acontecer, mas explicam de novo. E tem também o lance da perna cabeluda. Não tem como deixar de fazer essa observação, porque é surreal. A cena da perna cabeluda, não me refiro ao início do filme, quando a gente é apresentado ali a perna cabeluda, mas a cena da perna cabeluda. Alguns acharam genial, outros acharam confuso. Eu não gostei, eu pessoalmente não gostei, eu acho que foi muito uma cena de diretor que se acha genial. Eu entendo o que a perna cabeluda representa, eu entendo o contexto, entendo qual foi a mensagem, eu entendo o lance da lenda, só que, cara, pra mim não rolou, não funcionou. Eu acho surreal os gringos terem adorado esse filme e não terem contestado essa cena, porque, tipo, é uma coisa muito brasileira. E aí quando o filme acaba, você percebe que tem várias cenas que são jogadas de coisa alguma com porra nenhuma. Como, por exemplo, o alemão lá, que fez Bacurau também, do Kleber Mendonça Filho. Tem uma cena envolvendo esse alemão lá, que a galera entra na sala dele, lá no escritório dele, que não é nada com nada, irmão. Não tem nada a ver com o filme. Eu entendo também o que quis dizer, né, o lance da memória, tem o lance da memória do próprio alemão com a Segunda Guerra Mundial, mas, cara, não é. Não é só porque uma cena aborda o tema do filme que ela tem que ser jogada de qualquer jeito, entendeu? Assim também como o gato lá de duas caras. Claramente, o gato de duas caras não me incomoda, mas claramente são coisas que aconteceram na vida do Kleber Mendonça Filho. Talvez ele conheceu o alemão maluco, ele quis botar no filme dele, porque ele quer fazer o Roma do Cuarón, sabe?
Ele quer fazer um filme sobre as próprias memórias, sendo que ele já fez isso com Relatos Fantasmas. Eu só tô citando coisas que talvez sejam pessoais demais pra um diretor abordar num filme. Ficar fazendo autorreferência assim, sei lá, eu não sou muito fã não, cara. E de novo, pessoal, eu não tô falando de ideias, eu tô falando de execução dessas ideias. Sem contar que o filme tem uma depravação igualmente desnecessária, umas cenas de sacanagem pra lá e pra cá que não tem absolutamente nada a ver com o filme. A própria cena em questão lá da perna cabeluda tem uma putaria desenfreada acontecendo, que depois não querem que falem que cinema brasileiro é só putaria e política. Então eu gosto muito da tensão que existe nesse filme, gosto de como ela apresenta o backstory dos personagens e principalmente das relações. Pra mim, essa é a principal qualidade do filme, essa questão da atmosfera de suspense e do clima de tensão, mas também muito da atuação do Wagner Moura, porque sim, eu gostei muito da atuação dele. Ele interpreta basicamente 3 personagens nesse filme, porque pode parecer que são 2, né? Você vai entender quando você for assistir. Só como eu falei, ele usa um codinome, e aí quando ele assume a identidade dele de vez assim, como ele fala quando ele tá sendo Armando, que é o nome verdadeiro, inclusive na única cena que tem a Maria Fernanda Cândido, presta atenção, o sotaque dele muda completamente, os trejeitos, a postura dele muda. Isso, cara, um ator tem que ser talentoso pra conseguir fazer isso da forma boa que ele fez. Presta atenção nessa transformação que é muito sutil, mas é muito boa. Eu acho válida e apoio uma indicação ao Oscar tanto pro Wagner Moura quanto da Tânia Maria, que aliás eu tô doido pra um spin-off dessa personagem na Itália, a senhorinha fumante. Inclusive eu acho que o Wagner Moura tem mais chance no Oscar do que a Fernanda Torres teve por Ainda Estou Aqui, por causa do prestígio que o Wagner Moura já tem em Hollywood. Ele já é conhecido lá, o público lá gosta muito dele, mas a campanha vai ter que ser pesada, porque a campanha da Fernanda Torres foi muito forte e ele tem que fazer uma campanha igual pra pelo menos conseguir uma indicação. Eu acho que a indicação vai acontecer, só que eu acho que ele tem mais chance de vencer do que a Fernanda por causa do prestígio, mas a campanha vai ter que ser tão boa quanto ela fez. Mas e você, já assistiu Agente Secreto? Gostou? Comenta aí embaixo a sua opinião. Eu gostei do filme, tá? De novo, eu gostei. Mas eu não vou ficar falando que o filme é perfeito só porque o filme é brasileiro. Eu apoio o cinema brasileiro, eu apoio. Mas tem coisa no filme que não rolou pra mim. Se gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal. É isso aí, até a próxima. Valeu!